bom dia! Sejam bem-vindos ao Autoband no ar. E hoje a gente começa de um jeito bem esportivo com esse 718 GT4 RS. Uma máquina incrível de 500 cavalos, motor 4.0, 6 cilindros aspirado. Dá uma olhada, que carrão! Aqui dentro, com esses bancos, com vários detalhes, a gente realmente parece que está num carro de corrida. Mas ele é homologado para o uso em rua. E vamos mostrar várias curiosidades sobre essa máquina incrível. Mas antes, dá uma olhada também nas outras atrações do nosso cardápio automotivo desse domingo. O raio-x do carro com o BMW X3 M50. Um pulinho no passado com esse simpático DKV V-Mag de 1966. Vamos ver de perto a apresentação do BYD Atto 2 DMI híbrido Flex. E no dia de oficina, olha a situação. Fomos lá conferir o que aconteceu com tanto combustível espalhado nesse motor. Sob os holofotes do Autoband de hoje é esse Porsche que é um convite a acelerar. O GT4 RS é especial porque a Porsche pegou o motor do seu icônico 911 GT3 de corrida, vestiu com a carroceria mais ágil da marca e tirou todo o peso extra. Esse aqui ainda tem um pacote Weissach que eleva o uso de fibra de carbono ao máximo. Capô dianteiro, tomadas de ar, asa traseira. O carro é tão focado em ser o mais leve possível que até as maçanetas foram trocadas por simples tiras de pano. Tudo aqui é pensado para que ele fique mais leve. Os vidros são mais finos que o 718 convencional. Olha só esse capô aqui, gente. É muito levinho. A gente baixa aqui, ó, com a ponta do dedo. E até a logo, né, é diferente, não é? Com aquela peça de metal aqui que a gente está acostumado a ver. Ele é como se fosse aqui um adesivo, ó, também para diminuir o peso. O adesivo fica perfeitamente nivelado com a superfície, eliminando qualquer micro degrau que possa gerar distúrbio no fluxo de ar. Olha que interessante, o motor fica aqui, ó, bem pertinho do motorista. Afinal, estamos aqui num carro que tem a vibe de um carro de corrida. Aqui tem câmbio automatizado PDK de 7 marchas com relações curtíssimas e ele acelera de 0 a 100 em apenas 3,4 segundos. E agora vamos dar uma olhada no que foi novidade essa semana no mundo dos carros, no nosso Giro de Notícias. A Hyundai lançou o novo i20 no mercado brasileiro. Posicionado entre o HB20 e o Creta, o modelo traz visual com pegada futurista e um pacote recheado de itens de série para brigar com os hatches Polo e Onix e com os SUVs urbanos Terra, Pulse e Cardian. São 6 versões e pode trazer tanto o motor 1.0 aspirado Flex de 80 cavalos, quanto o 1.0 Turbo Flex de 115 cavalos, câmbio manual ou automático. A Audi do Brasil anunciou o lançamento das inéditas A5 Avante e A6 Avante e-tron no mercado brasileiro em setembro deste ano. As Station Wagons chegarão ao país em estoque limitado e já estão disponíveis em pré-venda. A 5 Avante terá um motor 2.0 turbo de 272 cavalos, o mesmo do A5 Sedan e do Tiguan, enquanto a elétrica A6 Avante e-tron terá 367 cavalos e 440 quilômetros de autonomia. Oferecido no país apenas por assinatura desde 2023, o Volkswagen ID.4 será vendido oficialmente no Brasil já a partir desse ano. A montadora alemã confirmou a chegada do SUV às concessionárias, ainda sem revelar versões e preços. Ele será o primeiro carro elétrico vendido pela Volks no mercado brasileiro e conta com versões de até 340 cavalos de potência e quase 400 quilômetros de autonomia. Pouco depois do Onix, a Chevrolet também apresentou a linha 2027 da picape Montana.
O modelo passa a oferecer acabamento macio ao toque no painel, além de sensor de estacionamento traseiro em todas as versões e sensor de chuva nas configurações Premier e RS. Por fora, a Montana também ganhou a nova cor, cinza âmbar. Motor 1.2 Turbo Flex de 141 cavalos. E a BYD apresentou seu novo SUV compacto, o Atto 2 DMI híbrido Flex. A apresentação foi no estádio do Palmeiras, em São Paulo. Eu peguei a ponte aérea para conversar com o diretor de produto e treinamento da BYD, Alexandre Aquino. Aquino, me fala aí um pouquinho sobre esse novo produto que chega bem agressivo no mercado, né? Muito obrigado pela presença no nosso evento. Hoje a gente está apresentando aqui o BYD Atto 2, o primeiro SUV compacto plug-in híbrido flex do mercado, que chega no segmento com uma missão muito específica, a missão de estender toda essa democratização da eletrificação que a BYD traz em mais um segmento dos SUVs compactos. Então a gente chega com duas versões, de um jeito bem competitivo, preço a partir de R$ 149.990 e um carro repleto de equipamento que faz dele a melhor opção de compra dentre todos os concorrentes. E será produzido no Brasil. Exatamente, produzido na nossa planta de Camaçari, na Bahia. E é interessante, como foi falado aqui no lançamento, né? Vocês disseram, a BYD chegou há pouco tempo no Brasil e com as pessoas pensando assim, mas o mercado brasileiro não está pronto para esse tipo de motorização, né? E agora, com o passar do tempo, o que é que vocês diriam sobre isso, né? Porque vocês acabam mexendo o mercado e, inclusive, vamos dizer, instigando os concorrentes também a entrarem nesse jogo, né? O brasileiro, ele percebeu de uma maneira muito rápida o valor da eletrificação combinada à tecnologia. Isso para a vida é algo que facilita muito, mas não só pela praticidade, mas também pelo lado financeiro. Então, um veículo híbrido e um veículo elétrico, ele consegue fazer com que a pessoa economize muito no uso diário e que também tenha uma direção bastante confortável e bastante versátil. Ao entender isso, o brasileiro começou a adotar largamente os veículos da BYD como uma opção e à medida que eles adotam esses veículos, estão satisfeitos, eles comunicam naturalmente para outras pessoas e esse efeito em massa, ele acaba tomando proporções que nos leva mais um mês, pelo segundo mês consecutivo, a liderança no varejo do mercado automobilístico brasileiro. E a gente tem certeza que com esses lançamentos, com a planta de Camaçari, a gente tem fôlego para ir muito mais longe. Tá ótimo. Obrigada aqui por sua entrevista no Autoband. E seguimos aí com outras atrações do mundo dos carros. E mudando de assunto, o Chevrolet Onix Eco acaba de estrear como o primeiro carro movido exclusivamente a etanol lançado no Brasil em 20 anos. O que pouca gente sabe é que a relação dos brasileiros com o álcool combustível é muito mais antiga do que se imagina. Foi em 1903, 1903, que o Rio de Janeiro recebeu uma grande exposição internacional de aparelhos a álcool. Os automóveis de Dion Bouton e Peugeot movidos a álcool chamaram muito a atenção. Nos anos 1920, a usina Serra Grande, em Alagoas, criou uma rede de distribuição de álcool combustível no Nordeste. Em 1925, no Rio de Janeiro, a Estação Experimental de Combustíveis testou um Fordinho modelo T movido a aguardente. Em 75, nascia o Proálcool. Em 79, surgiu o Fiat 147 a álcool, o Cachaçinha, primeiro carro produzido em série no mundo para rodar exclusivamente com etanol. O auge foi em 1986, quando 95% dos carros vendidos no país eram a álcool. Mas a alta do açúcar provocou desabastecimento entre 1989 e 90, traumatizando uma geração de motoristas. A virada veio em 2003 com os motores Flex. Agora, 2 décadas depois, o Onix Eco resgata uma tradição genuinamente brasileira que começou há 123 anos. Continuamos com o Autoband, agora dando um pulinho aqui na sede da Alamo. A gente está na sede aqui no Rio, mas tem pontos de atendimento Brasil afora. Exatamente. Então basta a pessoa ali ter um bem, querer proteger o seu bem e pensar na Alamo que a gente
tá aí. E isso vai além dos carros, né? Exatamente. Benefícios, outros benefícios também, né, Thaís? Exatamente. Hoje a Alamo ela não é restrita somente à proteção do veículo, ou da moto, do caminhão. Nós temos assistência PET. Hoje o PET ele faz parte ali da família, é um membro da família brasileira, né? Caso associado à geladeira queime, o micro-ondas pare de funcionar, nós temos a cobertura também. Muitas pessoas que usam o seu próprio veículo para se locomover até o seu trabalho, enfim. Então hoje o desconto em combustível é um ponto muito importante. A pessoa contrata a proteção do veículo e aí ganha a possibilidade de desconto no combustível? Isso, exatamente. Nós temos os postos, né, credenciados em todos os estados do Brasil. É só o associado ele se dirigir, ir até um posto credenciado e ali ele tem um desconto no combustível a cada litro, né? Tá ótimo. Obrigada, Thaís. Tá. E ó, vamos continuar assistindo a Autoband? Vamos! Você vai ver daqui a pouquinho que mistério foi esse com tanto combustível vazando nesse motor. Uma viagem no tempo e mais uma pitada de esportividade com o 718 GT4 RS. E também tem o raio-x do carro com o BMW X3 M50. Estamos de volta com o Autoband, muito bem acompanhados, agora nesse Porsche 718 GT4 RS. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes sobre ele. Só que agora nós vamos dar um pulinho no passado com o quadro Esse Carro Tem História. Muito fofinho. Vamos lá, gente, pode dizer. Olha aqui. Ah, bacana, gente. Agora o retrovisor pequenininho, né? Não dá nem pra ver direito aqui o que tá rolando aqui, mas pelo menos a gente tem esse outro aqui. Puxa pra mim e bota pra baixo. A segunda puxa pra mim e bota pra cima. A terceira empurra pra frente e bota pra baixo. E a quarta empurra pra frente e bota pra cima. Entendeu, gente? É isso, aqui, ó. Vamos lá, foi isso que me ensinaram, ó. Bem-vindos a bordo de um DKV VMAG Belcar. A gente escreve com W, mas fala DKV mesmo, porque o carro é de origem alemã e na Alemanha o W tem som de V. Ele traz uma evolução do design. As antigas portas que abriam para trás já haviam sido trocadas pelas de abertura convencional para frente, ganhando mais segurança. O DKV foi o primeiro sedã produzido em série no Brasil, um símbolo do início da nossa indústria de automóveis. Ó, os bancos são inteiriços, porque a ideia aqui é levar 6 pessoas. Olha o tamanho desse retrovisor aqui, gente, que coisa miúda. Vamos olhar aqui o espaço interno do banco de trás, ó. Não é assim tão espaçoso, mas vamos ver aqui. Olha aí, ó. Gente, tem cabideiro aqui, ó, para pendurar, né, o paletó, a blusa. Que legal. Só não tá entendendo, né, esse carrinho aqui no meio do... Mas é isso aí, ó. Voltando no tempo aqui, vendo como é que tudo começa, né? Como é que tudo começou. E aí, estão gostando de dar essa voltinha aqui no passado, gente? É uma graça, realmente. Numa época que não tinha cinto de segurança. Ele era muito diferenciado até na época, por conta de ser motor 2 tempos, de ter 3 cilindros, 3 bobinas, 3 platinados, 3 condensadores, era tudo triplicado. Todo triplicado. E aí era interessante para corrida. Sim, né? ele andou na ponta muitos anos aí, na década de 60, com pilotos famosos da época. Era concorrente do Fusca na época, tanto que em 67, que é um ano que depois desse modelo aqui, a Volkswagen comprou essa marca e encerrou a atividade em 67. O pessoal estranha muito ainda quando você está... O pessoal acha que o carro tem defeito, mas na verdade o DKV quando tá saindo fumaça é sinal que o motor tá bom, porque é por conta do óleo 2 tempos. Olha, tá certo. E enquanto o
DKV segue seu destino. Hoje a gente estreia o quadro Jason Responde. O Jason Vogel é uma referência no jornalismo automotivo e é nosso convidado especial. Jason Vogel vai contar pra gente agora quais eram os preconceitos que as pessoas tinham com os carros no passado. Olha, o brasileiro já teve muito preconceito em matéria de carro. Na década de 70, carro de 4 portas era visto como táxi, entendeu? Ou muita gente que tinha filho pequeno tinha medo das crianças caírem pela porta de trás. E aí o que acontecia? A pessoa saía com um carro de 2 portas. Mesmo que você tinha uma Belina, por exemplo, uma Caravan, era sempre 2 portas, né? Os carros mais vendidos do Brasil, todos 2 portas. Fusca, Chevette e tal. Tinha até uma versão 4 portas do Chevette, mas nem vendia no Brasil, era mais para exportação, né? Vendia pouquinho, um ou outro taxista. Os táxis eram de 2 portas no Brasil, olha que loucura. E com o tempo, a partir da década de 80, o brasileiro venceu esse preconceito, superou esse preconceito e começou a usar o 4 portas, mas foi um processo longo e demorado que só terminou de vez com a reabertura das importações. Agora a gente vai dar um pulo na oficina para contar para vocês uma história bem impressionante. Tá vendo essa imagem aqui? Gasolina vazando no motor. Vamos na oficina para entender esse mistério. O que significa isso? Isso é gasolina. E? Isso aí não pode estar assim, não. Quer dizer que o motor inteiro em si está transbordando de gasolina. O que aconteceu com esse motor, Wellington, para ter aquele combustível todo jorrando aqui? E é daquela imagem impressionante. Luciano, deixa eu dizer uma coisa para você. Até, não só eu, como toda a minha equipe técnica, ficamos abismados com o que vimos aqui, porque em todos esses anos eu nunca vi coisa parecida. Mas nada mais foi do que um problema de bico injetores. Uma falta de manutenção, um combustível ruim, um bico já antigo. Entendeu? O conjunto da obra, né, fez com que o bico, ele trabalha com vazão e com pressão. E o que aconteceu ali? Ele simplesmente parou de pulverizar e começou a injetar combustível direto. Naquele momento foi coisa de Deus o carro não pegar, porque se ele pega e ela sai, o risco de um calço hidráulico seria muito grande. E aí com certeza danificaria o motor e só outro. Mas a questão de explosão, alguma coisa Olha, assim? explosão e incêndio, eu não consigo vislumbrar essa possibilidade. Mas era possível em função da quantidade de combustível. De repente, um curto, um coletor mais quente. Mas o que realmente faz explodir ou pegar fogo é centelha. No alto que dá o calço hidráulico, o carro morre e para de centelhar. Agora, se ela insiste, aí era outro problema. O calço hidráulico ocorre quando a água ou outro líquido entra na câmara de combustão de um motor. Os pistões encontram uma barreira intransponível ao subirem para fazer o movimento de compressão. O resultado é o travamento abrupto do motor e severos danos mecânicos. Agora, o que é que a pessoa pode fazer para não chegar a esse ponto? nível? Manutenção preventiva. É uma tecla que eu bato direto aqui no Rio de Janeiro e aqui na empresa. Manutenção preventiva é tudo no automóvel. A gente hoje está com problema de sério de combustível, né? A gente não tem um combustível de boa qualidade. Então a manutenção é que faz com que a gente pegue isso preventivamente. Entendeu? 5, 10 mil, depende do tipo de uso do carro. Se é um carro que pega muito estrada, a gente estende isso um pouquinho, que é um uso mais leve. Mas se é um carro de trânsito, estrada de poeira, muito trânsito aqui na cidade, uso severo, reduz para metade. O manual recomenda 10 mil ou 1 ano. Eu recomendo 5 mil ou 6 meses. Muito impressionante mesmo. Entendeu? Prevenção é tudo. Breve tem mais um dia de oficina. E você vai ver ainda hoje o raio-x com o BMW X3 M50 e mais um pouquinho desse Porsche 718 GT4 RS absurdo aqui. E agora tá na hora do raio-x do carro. João Buffon vai contar pra gente. Fala Luciana, fala pessoal que está assistindo a gente de casa. Eu tô aqui com o BMW X3 M50, que é a versão mais esportiva desse SUV Premium, para quem gosta de diversão na hora de viajar com a família. Vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes desse carro no nosso raio-x.
A quarta geração do BMW X3 chegou ao mercado brasileiro no ano passado e ele atua no segmento de SUVs médios premium. Ou seja, os principais concorrentes dele são o Audi Q5, o Mercedes-Benz GLC e o Volvo XC60. Esse carro aqui é o mais caro dentre os que eu citei, mas também é o mais potente, porque ele conta com o tratamento da divisão esportiva M da BMW. E aí, vamos dar um rolê para eu mostrar para vocês todos os detalhes desse carro? O X3 traz um motor 3.0 turbo de 6 cilindros em linha, associado a um sistema híbrido de 48 volts. O que isso significa? Ele tem tanto motor a combustão quanto também um sistema eletrificado que ajuda a reduzir o consumo na hora que você está dirigindo ele. Às vezes as pessoas ficam um pouco confusas em relação à classificação de um carro híbrido ou elétrico. O que significa esse sistema híbrido leve? Quer dizer que esse carro aqui tem um auxílio de um pequeno propulsor de 48 volts que ajuda a reduzir o consumo. E ele também atua em algumas situações específicas do trânsito, ou seja, quando você está manobrando o carro, quando você está parado num sinal de trânsito, ele atua ali para você não ter aquele consumo muito alto, principalmente se tratando desse motor, que é um motor 3.0 de 6 cilindros. É um motor considerado grande para os carros atuais. E para quem gosta de acelerar, a gente tem aqui uma receita muito legal, são 398 cavalos de potência, 59,1 kg de torque, ou seja, não falta força em hora nenhuma de usar esse carro aqui. E o que me chamou a atenção aqui dentro do BMW X3 é o interior, que tem um acabamento impecável nessa categoria. Ele tem uma série de revestimentos macios ao toque, tanto no painel quanto nas portas. Os bancos também são muito confortáveis. E aqui na frente a gente tem duas telas, são integradas aqui num único display, que é o painel digital de 12,3 polegadas e a central multimídia de 14,9 polegadas. Sabe uma coisa que eu achei muito legal desse carro aqui? É essa barra luminosa que a gente vê no painel, que a BMW chama de Interaction Bar. Ela tem uma função não só do visual, mas ela também ajuda o motorista a enxergar se algumas funções do carro estão ativas. Por exemplo, se você coloca no modo de condução Sport, ela adota aqui uma cor vermelha, fica muito legal, bem esportivo. E se você pisca o alerta aqui, por exemplo, ele também acompanha as luzes lá de fora, ou seja, você consegue saber se a função está realmente ativada. E aí, curtiram passear com a gente? Eu volto com você, Lu. Valeu, João! E por aqui, um pouco mais, como prometido, dessa máquina incrível, 718 GT4 RS. Um carro de pista homologado para as ruas. Essa é a ideia desse carrão, oferecendo uma das experiências de condução mais puras e viscerais do planeta. Ele chegou oficialmente ao país no final de 2022, se consolidou como um dos brinquedos de pista mais valorizados do mercado de esportivos. Espero que vocês tenham curtido passear com a gente no mundo dos carros. Domingo que vem tem mais. Não esquece de nos seguir nas redes sociais e deixa lá os comentários. Quais carros vocês gostariam de ver por aqui? Tchau, até semana que vem.